Olá! Nesta análise, vamos direto ao ponto sobre os principais agentes virais da gastroenterite, com um foco bem específico em rotavírus e norovírus. A ideia é revisar a patogênese, o diagnóstico diferencial e, claro, o manejo clínico. O nosso objetivo aqui é fazer uma revisão de alto rendimento, bem objetiva, focada no que é essencial saber para a prática médica e também para as avaliações. Bom, vamos começar com o rotavírus. Ele é, classicamente, o agente etiológico da diarreia grave, aquela que desidrata, em lactentes e crianças pequenas no mundo todo. Em termos de morfologia, o que a gente precisa saber? É um vírus não envelopado. Isso é importante porque ele confere uma alta estabilidade no ambiente. Seu genoma é de RNA de fita dupla e segmentado, o que, aliás, permite o rearranjo genético. Ok, e o mecanismo patogênico? O ponto central é a destruição dos enterócitos nas vilosidades. Isso leva diretamente à má absorção, principalmente de carboidratos, resultando numa diarreia osmótica clássica. Mas não é só isso. Existe também a proteína viral não estrutural 4, a NSP4, que funciona como uma enterotoxina, induzindo a secreção de cloreto e adicionando um componente secretor à diarreia. E aqui a gente vê um dos maiores sucessos da saúde pública. A eficácia da vacinação na prevenção da doença grave é altíssima, e isso se traduziu numa redução drástica das hospitalizações por desidratação. No entanto, a eficácia da vacina não é igual em todo lugar. Em países de baixa renda, por exemplo, fatores como desnutrição e co-infecções intestinais acabam reduzindo a imunogenicidade. E tem outro ponto. Por serem vacinas de vírus vivo, atenuado, é preciso ter cautela com pacientes imunocomprometidos. Certo. Agora, vamos fazer o contraponto com o norovírus, que tem um perfil epidemiológico e clínico bem diferente. O norovírus é um vírus de RNA de fita simples, famoso por causar aqueles surtos explosivos em ambientes fechados, sabe? Hospitais, navios de cruzeiro, asilos, e ele afeta todas as faixas etárias. E aqui tem um aspecto fascinante da patogênese do norovírus, a susceptibilidade genética. O vírus usa os antígenos de histogrupo sanguíneo, os HBGAs, como se fossem a porta de entrada nas células. Pessoas que têm mutações que inativam o gene FUT2, os chamados não secretores, simplesmente não expressam esses antígenos na mucosa intestinal. Resultado, são naturalmente resistentes às cepas mais comuns do vírus. A transmissibilidade dele é altíssima por vários motivos. A dose infecciosa é extremamente baixa, ele é muito estável no ambiente e, o ponto crucial, ele pode ser transmitido por aerossóis gerados durante o vômito. Esse último detalhe é vital para entender o controle de infecção hospitalar, exigindo precauções tanto de contato quanto para gotículas. De forma bem parecida com o rotavírus, quando a gente olha a histopatologia, o que se vê é a atrofia das vilosidades com alargamento das criptas e um infiltrado inflamatório. Tudo isso, claro, leva a um quadro de má absorção. Com base nessa fisiopatologia toda, vamos então discutir como diferenciar os quadros na prática e quais são os princípios do manejo. A diferenciação é, na maioria das vezes, clínica. O que a gente precisa observar? Faixa etária, duração da doença e principalmente o sintoma dominante. Uma diarreia muito profusa num lactente, pense em rotavírus. Vômitos intensos, de início súbito, num surto que afeta adultos e crianças, aí o principal suspeito é o norovírus. O diagnóstico laboratorial, como RT-qPCR, que é o padrão ouro para o norovírus, geralmente fica reservado para a investigação de surtos. E o manejo? É de suporte. Não existe terapia antiviral específica. A prioridade absoluta é avaliar o estado de hidratação e fazer a reposição volêmica adequada, seja por via oral ou intravenosa. O objetivo é um só: prevenir a progressão para o choque. Para a gente fechar, vamos revisar os pontos mais importantes e a via final comum da doença quando ela não é bem manejada. Isso nos leva a um raciocínio clínico que é fundamental. Qual é a consequência fisiopatológica final de tudo isso? A resposta é a cascata do choque hipovolêmico. A depressão do volume intravascular leva à hipoperfusão dos tecidos, que causa lesão isquêmica e, no final da linha, a disfunção de múltiplos órgãos. Aquele exemplo clássico é a insuficiência renal pré-renal que evolui para uma necrose tubular aguda. É exatamente esse evento que a gente tem que prevenir. Portanto, as mensagens para levar para casa são: primeiro, use a epidemiologia e a clínica para diferenciar os agentes. Segundo, entenda a fisiopatologia para compreender as manifestações. E o mais importante de tudo,
O prognóstico do paciente não é determinado pelo agente etiológico, mas sim pela nossa capacidade de reconhecer e manejar de forma agressiva o déficit de volume.